Ultimamente, a indústria de animes tem nos proporcionado a repercussão de novos shounens que estiveram atraindo multidões de fãs. Boku no Hero, Jujutsu, Black Clover, Boruto. É muito difícil de achar alguém nesse meio que não conhece ou viu alguma dessas novas produções que saíram nos últimos anos. É algo normal, visto como essa arte de produzir animes evoluiu, e como a gente tem se tornado cada vez mais ligado em consumir novas obras. Com essa popularidade, também nos traz o fator que quanto mais pessoas conhecem e consomem esses animes, mais é normal de encontrar e de se criar mais e mais discussões. Principalmente no meio social da internet, pessoas que tentam ver o anime de forma mais crítica, discutindo contra pessoas que apenas assistem, geralmente visando um único sentimento, visando a emoção de consumir aquilo. Geralmente só pelo anime ser estiloso, ou com um design legal, ou simplesmente ser movido do hype gigantesco da porradaria antes das lutas, que, querendo ou não, é ainda um dos pontos mais importantes que o shonen se propõe a tratar. Eu não falo que é errado pensar assim. Cada um tem a sua opinião, justa e válida, convenhamos, mas não custa nada tentar pôr um pouco mais de tempero de visão crítica nas obras que você vai consumir. Até porque é muito raro você achar uma obra-prima, e quase todas têm os seus pontos positivos e negativos, até mesmo as melhores. No fim faz bem, até mesmo para se discutir de forma mais saudável. Levando isso em conta, e talvez até comparando com os shonens antigos, como vocês já viram no título, nesse vídeo eu vou tentar expressar e compartilhar minha visão de Kimetsu, que além de ser um desses novos shonens que criaram uma base sólida de fãs, junto a uma popularidade gigantesca, eu acredito que o principal fator que criticam em sua história, na verdade é um fator positivo, que me atrai e que me faz querer consumir mais e mais dessa produção. Quando a gente analisa rapidamente Kimetsu, isso levando em conta toda a sua adaptação, que na minha opinião está sendo feita de forma perfeita pela Ufotable, podemos facilmente perceber que Kimetsu mantém a mesma base geral dos shonens. Apresenta heróis e vilões muito bem definidos, geralmente com ideais opostos e conflitantes, uma forma de lutar e de treinar que caminham juntas naquele mundo, histórias tristes que sustentam os valores dos personagens e lutas que são de certa forma emocionantes, com a iminência de morte a qualquer momento. Isso significa que a base para a popularidade se faz presente aqui, e podemos, se analisarmos isso, tirar aspectos muito positivos quando a gente pensa de uma forma um pouco mais profunda. Mas antes de tudo, ter esse padrão é realmente ruim? Isso torna aquilo genérico? O ponto que mais vejo sendo criticado em Kimetsu é isso, mas veja bem, usar o padrão de um gênero em animes é muito comum. Um bom exemplo são os Slice of Life, que podem ter diversas temáticas, como colegial, romance, moe, comédia, mas eles vão funcionar mesmo só retratando a base de uma vida diária, e você não vai deixar de gostar disso só por esse fato. É a essência do gênero, e por mais que ele só conte algo de uma vida que provavelmente já conhecemos, ou melhor, que já sabemos o que pode acontecer, por simplesmente viver a nossa própria vida diária, tem sempre outros fatores que podem rechear a nossa percepção em obras assim. No fim, só quando a gente leva em conta todo esse conjunto que se cria um sentimento de consequência. E no caso de Slice of Life, muitas vezes o sentimento de sentir conforto, o sentimento de amor, de apego, de algo ser prazeroso de assistir, ou até mesmo raiva, e aí que está o ponto. Em animes assim, o foco é nitidamente fechado na relação dos personagens e o meio que eles estão. Um bom exemplo é a curiosidade de conhecer e saber até onde os personagens podem se desenvolver e chegar. Acompanhar a história deles em tempo real e descobrir os obstáculos que eles podem aprender a superar é sempre algo que marca a gente. Outro exemplo seriam os conflitos entre eles, como o próprio romance que pode acontecer, ou sei lá, histórias de amor. Não é porque um anime pertence a um gênero e usa todos os artifícios mais conhecidos da base desse gênero que vamos julgar ele antes de conhecer. Não é porque um anime retrata uma vida comum que vamos julgar seu direito de fazer isso. Tem muito mais camadas por trás desse frame, que servem para desenvolver e montar a nossa visão dessa obra. E nesse padrão que geralmente funciona bem em um shonen, tem animes que usam ele de uma forma muito mais lenta, geralmente visto em animes mais longos, e outros que escracham esse padrão, esses conceitos, de uma forma super rápida. Mas em Kimetsu, o padrão do anime é muito bem construído, de uma forma muito certinha e clara, com uma boa direção e caminhando aos poucos, de forma sempre fiel ao mangá.
Isso torna todo o ritmo muito agradável, já que o mangá já era assim, e torna a escrita muito fácil de engolir. A direção da Ufotable sabe usar bem disso, aumentando bem o ritmo quando precisa e diminuindo quando precisa diminuir. A divisão dos episódios no geral é muito bem definida. Além de que, querendo ou não, a animação também ajuda. É o ponto que geralmente as pessoas novas primeiro veem em Kimetsu, mas por ser o maior nível, sim, o maior nível da indústria, e isso não pode ser deixado de fora, já que com uma animação melhor, a realidade daquele mundo é melhor retratada, ajudando a tornar tudo bem mais fácil de transmitir visualmente. Quando eu revi Kimetsu há poucos meses atrás, eu citei em minha review final que não conseguia entender como Kimetsu trazia um sentimento muito prazeroso, que me repercutia quando eu assistia anime Slice of Life, mas é basicamente seguindo a mesma lógica. Com essa liberdade promovida pelos padrões muito bem definidos e bem transmitidos, os conflitos entre os personagens se tornam muito mais claros e diretos. A história do Tanjiro, de como ele aprendeu desde criança a ser gentil em um ambiente familiar confortável, é feita justamente para servir como uma virtude dele, que vai ser muito importante para contar a história ao redor dele como protagonista, que ele é no futuro, além de gerar um desconforto ainda maior quando esse ambiente familiar vai cessar, servindo como gatilho, o início de tudo. O Zenitsu, por sua vez, possui uma forte insegurança e falta de fé em si mesmo, criada por ter sido alguém escolhido na base do acaso para treinar, e por isso ele sempre fica gritando seus pensamentos em voz alta, o que ele sente, porque precisa sempre se provar para os outros, e só quando reprime e perde o medo que ele abre o seu lado mais forte. Além de ter sido rejeitado no passado, o que faz ele ser assim com mulheres. Se você perceber bem, todo personagem em Kimetsu tem a sua motivação muito clara e o seu conflito. Isso inclusive com os Onis. Os Onis mais fortes sempre são retratados em um dilema de quando suas vidas ainda eram humanas. Eles escolhem abdicar da sua humanidade em prol de ficarem mais fortes e fugirem desse ambiente mundano. Muitas vezes o sangue do Muzan foi o único meio que eles conseguiram encontrar para jogar isso para fora. Ou melhor, para fugirem dos seus problemas. É tão certo disso que muitas vezes o Muzan aparece e ele simplesmente oferece seu sangue, deixando a escolha na mão deles, daqueles que estão sofrendo. A série muitas vezes retrata isso e não esconde esse choque de realidade entre humanos e os Onis. É visível o tanto de vezes que ela tenta contar a história própria dos personagens, expressando seus conflitos internos e seus problemas com o mundo ao seu redor, que são comuns, querendo ou não, em um mundo cruel que se passa na Era Taisho. A intenção é justamente essa, é esse significado e simbolismo que a autora quer passar. Ela sempre quis humanizar seus personagens, mesmo sendo Oni ou não, e um bom exemplo que transmite isso são as cenas pós-créditos que a direção do anime se propõe a fazer, ou cenas de comédia para quebrar um pouco o ritmo. Essas cenas fofas, agradáveis, nos ajudam a se identificar e a criar um apego pelos personagens, como a autora quer retratar. Mas claro, no fim, isso tudo que eu disse, analisando bem por cima de Kimetsu, parece meio óbvio. Se você parar pra pensar, por mais que seja uma review, você consegue perceber esses pontos muito fácil depois que assiste. Esses conflitos e muitas vezes só pelo seu subconsciente. Mas o padrão do anime é tão bem definido e o ritmo é tão bom que esses pontos são destacados de forma muito fácil de entender. Qualquer um consegue. E eu acho que devemos valorizar isso. Esse ponto de Kimetsu conseguir transmitir sua mensagem de forma tão clara e fácil. Muito obrigado por assistir.